Graça e paz a todos vocês. É um privilégio grande poder compartilhar a história que Deus faz, a grandeza de Deus, na lembrança desses 30 anos que se passaram da Missão Apoio aqui no Japão. Foi no dia 15 de março de 1991, eu estava no meu devocional e o Espírito Santo comunicou-me: vai para o Japão. Eu já tinha tido essa experiência em 1980, morando em São Paulo, quando ele disse: vai para Santos. Uma mudança de uma cidade para outra dentro do mesmo estado. Mas agora era algo diferente. Vai para um país que você não conhece. Embora casado já há 14 anos com a descendente, nunca havíamos pensado, imaginado, cogitado vir ao Japão. Mas uma ordem foi dada e eu levantei-me no temor, em obediência ao Senhor, e dirigi-me à minha esposa e disse tão somente: Deus falou para irmos ao Japão. Não falemos nem aos nossos filhos, nem a ninguém, e vamos ver as evidências e o tempo que Deus quer para nós irmos e tomarmos as devidas providências. Ela sempre, como foi, obediente, sempre submissa e sempre temente a Deus, reconhecendo que quando o Senhor fala, não nos dá a questionar e sim seguir os passos a seguir, entendendo a história que foi com Abraão. Ele tão somente obedeceu sem saber para onde iria e entregou-se para ser os seus passos dirigidos pelo Senhor. Assim aconteceu conosco. 15 de março de 1991, primeiro passo, tirar os passaportes. Nós tiramos os passaportes, já no dia 2 de abril estávamos de posse dele. Segundo passo, o visto, era o visto de turista. Então, nós fomos a uma agência de turismo e perguntamos: vocês estão tirando visto de turista para o Japão? Sim, e entregamos os passaportes e logo no dia 25 de abril daquele mesmo mês já estávamos com visto de turista. Os primeiros passos foram dados, pastoreávamos uma grande igreja ali no sul de Minas Gerais, com pouco mais de 200 membros, mas é uma igreja saudável, fervorosa, nos dando muito prazer, muita alegria por tudo quanto Deus estava fazendo. Mas essa ordem de vir para um país desconhecido, um lugar desconhecido, sem ter nenhum parente, ninguém da família, nada para nos recepcionar, levou-nos a algumas situações que tínhamos que avaliar. A primeira delas foi 37 anos de idade, sem falarmos nada do idioma japonês, nem eu e nem a minha esposa, e já com 5 filhos pequenos. Esses foram os primeiros desafios de circunstâncias adversas, mas que teríamos que decidir o que fazer, com um chamado, com uma ordem específica. Não questionamos. A única coisa, e foi a mais difícil em um momento como esse, foi o que fazer se não poderíamos pensar em trazer os filhos. Uma vez que, sem termos ninguém para nos receber, nenhum trabalho já determinado, nenhum local para nos fixar, nós tínhamos que tomar a decisão de deixá-los por uma brevidade de tempo, quando uma das minhas irmãs, a mais velha, se prontificou ela própria, dizendo: deixa os seus filhos comigo, eu cuidarei deles para que quando vocês falarem, traga-os, eu os levarei, ou quando a pastora puder vir buscar. Calculamos um prazo de 2 meses. Esse foi o pensamento que veio ao nosso coração. 2 meses será o tempo de espera para estarmos novamente com os nossos filhos. O Davi tinha apenas 2 anos e 3 meses, a Priscila 4 anos. Então, os mais novos já demonstram o nosso sentimento, o que partia o nosso coração, porque não havia forças para se despedir dele no dia 16 de junho. Foram apenas 3 meses após Deus ter falado: vai, já estávamos tudo pronto para virmos ao Japão. E quando despedimos dos mais velhos, a Cibele, a Raquel e a Sara, mas do Davi e da Priscila não tinha como. Eram muito pequenos. Foi o momento mais emocionante. Foi o momento em que nós tínhamos que decidir fazer.
em obediência ao Senhor, mas muito difícil. Pedimos a um dos meus cunhados, pegue o Davi e a Priscila, dê uma volta no quarteirão, na quadra, para que nós pudéssemos entrar no carro, desculpe-me, e seguirmos para o aeroporto. Imagine o meu coração e o da pastora, foi como pedaços das nossas entranhas fossem arrancados, mas o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando nós estamos na convicção de um chamado, de uma ordem específica de Deus, também estamos debaixo de uma confiança daquilo que Ele pode fazer. E Ele fez coisas lindas, coisas maravilhosas que pretendo seguir contando para vocês. Deus é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. A primeira impressão que nos deu ao chegarmos aqui ao Japão, encontramos as pessoas, viemos num grupo de 17 brasileiros no mesmo voo e entregues ao mesmo empreiteiro, foi daquilo que estamos encontrando no dia a dia, as mesmas necessidades, angústias, solidão, depressão, causado pela dor da saudade dos entes queridos que ficaram, pois a grande maioria vieram sem trazer filhos ou um cônjuge, sem trazer o outro ou deixando os pais. E como a grande maioria não falava o idioma, assim como eu e a minha esposa, deparamos-nos com pessoas que estavam aflitas e necessitados então de ter essa paz que só Jesus Cristo pode nos trazer. Logo, nós descemos na cidade de Ina, ali no estado de Nagano, e ficamos os 5 primeiros meses. A primeira coisa que, mesmo trabalhando com intensidade de segunda a sábado, foi o domingo livre, não aceitávamos trabalhar no domingo, foi procurar um local onde pudéssemos congregarmos, onde pudéssemos estar servindo a Deus e conduzindo estrangeiros, brasileiros ou hispanos que encontrássemos, levando a palavra e que aceitasse ir conosco. Encontramos uma igreja com 7 membros, uma igreja japonesa, dirigida por um missionário coreano, da cidade de Ina, e ali foi que começamos a encontrar brasileiros com necessidades de estarem ali sendo suprida unicamente com a palavra de Deus. E foi nesse local que Deus nos permitiu já deixarmos 14 pessoas, agregando aquela igreja de 7 membros, e partimos para a cidade de Hiroshima. Em Hiroshima não foi diferente. Ali ficamos o período total de quase 1 ano. E foi naquele local, trabalhando muito também, que com a dificuldade de encontrar muitos que falavam o nosso idioma, encontramos um jornal, International Press, e através desse jornal é interessante a estratégia. Quando há uma motivação, um desejo de cumprir uma missão, Deus nos dá a maneira como alcançá-la. É Ele que nos chama, Ele que nos capacita. E então começamos a colocar naquele jornal, nos classificado a seguinte mensagem: angústia, solidão, doença, depressão, Jesus é a solução. Ligue, queremos orar por você. PR Machado. Foi através desse veículo de comunicação que encontramos em todo o Japão pessoas com aquela situação. E identificando até aquelas que eu e a pastora também tínhamos, deixando os filhos. E isso pôde o Espírito Santo usar nas nossas vidas, porque foram todos os dias pessoas nos telefonando. Como tínhamos comprado um telefone fixo, que era a secretária eletrônica, deixávamos ali gravado. Horários que nós estávamos trabalhando, e quando chegávamos já encontrávamos pessoas que nos ligavam. E outras, quando podíamos atender diretamente, eram pessoas tremendamente angustiadas. E a primeira coisa que faziam quando nós atendíamos o telefone era chorar. A pessoa só quando ouvia nós falarmos em português, pois não, era choro. E era impressionante a ação do Espírito Santo de Deus. Já em oração nós orávamos para que o coração fosse consolado, fosse confortado, e a pessoa aos poucos ia ali sentindo o toque poderoso do Espírito de Deus. E ali depois, conversando, já encontramos uma alma faminta, sedenta,
Deus nos proporcionou a oportunidade, por reconhecer que vimos para um local carente e em cumprimento a uma missão, de trazermos conosco 470 Novos Testamentos. Poucas roupas nós trouxemos, mas o pão da vida, a Bíblia Sagrada, embora pequenas, nós trouxemos 470. E podíamos então falar, não se preocupe, vamos te enviar a palavra de Deus. E ali pegávamos o número do telefone de contato, pegávamos o endereço e enviávamos. E logo, perceptível que estávamos da sede, da necessidade daquelas pessoas, entendendo que em Eclesiastes encontramos a palavra dizendo, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então, nós tínhamos uma fita cassete com um hino maravilhoso e compramos um aparelho de reprodução, um por um, levava muito tempo, mas nós todos os dias ia reproduzindo e enviamos com o Novo Testamento aqueles hinos que falavam tanto aos corações. Muitas vidas se entregaram a Cristo através do telefone, tanto eu atendendo como a pastora atendendo, e muitas vidas ali que ficaram conectadas conosco. Foi o início de uma grande missão, embora não temos ainda denominado missão apoio, mas era uma missão de apoio. Deus seja louvado pelos frutos que Ele nos deu já em 1992.